Nessa aula, vamos começar já a mostrar já o que o filhote pode começar a morder. Filhote, sim, com Cristiano Oliveira. Vamos lá. Então aqui eu peguei um material que é uma caça que o filhote vai aprender a capturar, sim, imobilizar, lutar e ganhar. Sim. Que são os instintos predatórios, como eu já falei em aulas anteriores. Qual que é a sequência? Esse é um bite pillow, né? Como eu mostrei para vocês, ele tem uma empunhadura aqui pro lado de dentro. Ó. Ele tem também um outro suporte que eu amarrei a guia, da mesma forma como eu tinha feito com o tug. E aí agora que eu empurrei por dentro, né, eu vou começar a fazer o trabalho de dessensibilização com a mordida do cão. Então o cão mordeu, eu vou com o bastão só tocar. Do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito, do lado esquerdo. Vou passar o bastão por cima dele. E daí, o que acontece? Se o Glauco estiver segurando, de vez em quando eu gosto de fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Dá uma batida na guia. Batendo na guia. E o filhote eu bato tá na aqui, guia. Ó. O filhote está mordendo e eu bato na guia. Essa é uma simulação para que o cão se acostume. Por exemplo, se eventualmente depois, quando ele estiver mordendo, ele pegar um possível agressor, se o agressor for agredi-lo de verdade, ele vai continuar mordendo e essa mordida vai ser letal para o agressor. Se ele continuar agredindo, não vai haver diferença nenhuma. Então nós fazemos essa desensibilização, de que maneira? Batendo, ó, na guia e tocando no corpo dele. A guia vai estar no cachorro, tá, pessoal? A guia vai estar no cachorro. Um outro ponto que o Cristiano comentou, que você pode até mesmo já ensinar, quando você toca com um bastão, você toca, né, criança confiança, você pode armar um gatilho para o filhote aprender. Porque quando você faz isso nele, ele ganha. Você pode estimular o filhote, que quando você faz isso nele, ele ganha. Tá? Eu gosto muito de trabalhar esse gatilho, que esse toque vai fazer ele mais ainda. Cristiano. É um reforço positivo. Cristiano, se o filhote ficar rosnando muito, e os olhos? O que você fala sobre os olhos, sobre esse rosnar do filhote? Eu vejo se a pupila do filhote está bem dilatada, se ele está com os dois olhos na posição ocular, bem no meio, é sinal que ele está seguro. Se ele pisca menos, é sinal que ele está seguro. Se ele está fazendo esse trabalho, se ele olha com o olhar de baleia, o que é o olhar de baleia? É o olhar que aparece a parte mais branca do filhote do cão, que ele olha como se fosse um olhar de insegurança. Aí esse olhar que ele apresenta é um sinal também para como eu vou estar conduzindo esse trabalho de proteção, de figuração. Figuração é teatro, né? Então, através desse sistema, eu consigo estar fazendo o filhote, eu tenho isso como um termômetro de ver, tá olhando bem, eu vou dando estímulo, tá olhando, vou trabalhando mais distante e vou dessensibilizando ele para ele voltar para o comportamento seguro. Por quê? Quando você começa a fazer um treinamento de um filhote, a gente fala sobre as trilhas neurais, que a gente começa a entrar em neuroplasticidade. Essa neuroplasticidade, como que isso é desenvolvido? A gente coloca um desafio para o filhote, como nós humanos colocamos uns desafios na nossa vida, e aí a partir do momento que aquele desafio ele teve uma experiência positiva uma vez, 2, 3, 4, a experiência que foi uma codificação se iniciou com uma memória de curto prazo, com o excesso de aulas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 aulas, vai se criar uma memória de longo prazo. Essa memória de longo prazo cria o quê? A neuroplasticidade, que é quando os neuros têm os estímulos, quando eles se encontram, ó, os neuros são minhas mãos aqui, ó, através do treino, né? Então ele está fazendo uma atividade, ele tem ali, ó,
a experiência dos neuros que se encontram, gera uma sinapse e eles fazem o quê? Se desligam procurando novos neuros para ter novas experiências. Então, o filhote, quando ele apresenta medo, apresenta esse rosnado, essa parte ocular, sinais de insegurança, qual o sinal que ele está passando para mim? Que ele não está soltando os seus neuros, ele está travando por uma insegurança interna dele, está fazendo o quê? A suprarrenal dele avisa para a noradrenalina que está sendo atacado por um nível de estresse. Estresse é a experiência nova. Estou falando da parte interna, da farmácia interna dos filhotes e dos cães, tá? Para a gente começar também a explicar sobre emoções. E aí quando tem essa experiência que está sendo estressante pelo figurante, pelo o amigo do dono, que não está sabendo fazer esse jogo ser um jogo de confiança, essa experiência repetitiva vai se gerar o quê? A noradrenalina está em cima da suprarrenal. Ela avisa quem? Ela avisa a adrenalina e ela também avisa o cortisol que eles estão sendo atacados. Então, o pico de cortisona vai lá nas alturas e o pico de adrenalina vai nas alturas. Como que você faz existir essa adrenalina ser positiva e também esse pico de cortisona ser positivo, sem gerar um estresse, tendo benefícios para o cão, trazendo, né, benefícios para o cão? Você tem que sempre fazer a leitura dos olhos e também como ele está oferecendo esse jogo, se está sendo seguro ou se está sendo inseguro. Pode falar. Também dá mordida. Mordida. Se o cão tem uma mordida firme, profunda, ele está firme. Se o cão tem uma mordida ponta de boca, rosnando e mudando Mastigando. de posição, mastigando, a mordida dele já não está tão tranquila. Vocês vão perceber que tudo é casado. Essa mordida que mastiga, o rosnado e o olhar, eles se combinam, como se fossem primos que andam juntos, tá? Então, isso é um sinal que o filhote está inseguro. Aí você tem que fazer o quê? Tem que trabalhar mais a distância, dando o quê? Trilhas neurais de experiência. Imagina só que uma trilha neural, quando ela vai uma para outra, pisca verde. Pisca verde, pisca verde, pisca verde, pisca verde. Se essas trilhas neurais de nós mamíferos, como os cães também são mamíferos, ela começa verde, mas de repente na outra ali tá dando o quê? Vermelho. Pi, pi, pi. Opa, tô inseguro, é estresse. Uma coisa interessante que ele falou foi sobre a adrenalina. O que acontece? Por exemplo, alguns de vocês já passaram por situações de acidente de trânsito, de passar nervoso, e muitas vezes você até sente quando você, por exemplo, imagina que você vai bater o carro, de repente você freia, você sente aquela tremida no coração. Aquilo ali é uma injeção de adrenalina que o corpo criou para poder reforçar uma situação de estresse e até de acidente. Então, para que serve isso? Por exemplo, você imagina que de repente num acidente eventual, uma pessoa perde uma mão, por exemplo. Se a adrenalina dela for uma adrenalina forte, tem gente que no calor da emoção ali nem sente. Outras pessoas já começam a gritar desesperado, outros desmaiam. Então o que acontece? Só estou contando isso para vocês entenderem o que passa dentro da cabeça do cão. De um mamífero, né? Então quando nós estamos estimulando o cão aqui, o cão já tem adrenalina, a adrenalina já foi segregada no corpo dele. Mas ela é respeitada, né? Porém, essa adrenalina, ela não é igual para todos. É isso que eu quero dizer para vocês. Dependendo do ser vivo, a adrenalina vem com mais quantidade, menos quantidade, ou vem mais forte, menos forte. Então o que acontece? Quando o cão ele mordeu aqui, ele entrou no instinto de defesa aqui, ele entrou no espírito de luta. Predação, né? Aí no momento em que eu toco ele, o que vai acontecer? Ou ele vai reforçar a mordida, ou ele vai afrouxar a mordida. E aí o que nós fazemos? Com a nossa experiência, nós vamos relaxar também. Se afasta mais. Relaxar, afastar, começar a trabalhar de uma forma mais leviana aqui, ó, com uma desbicada de pipa, e esperar que o cão remorda
e aí eu dou reforço positivo, que é liberando para ele. Aí o que acontece? A dopamina, então, no momento que eu libero, ela vai preencher isso na cabeça do cão e o cão vai fazer o quê? O Confiante. cão vai ganhar, vai ter confiança. Dopamina é coisa boa, né? Quando a gente come alguma coisa, dopamina. Quando a gente faz alguma coisa, um exercício físico, dopamina. E endorfina junto. E endorfina vem junto. Então o cão é a mesma coisa. Quando você libera o objeto, você libera o objeto para o cão ganhar, essa dopamina é segregada. Então a dopamina, ela é aquela sensação em que o cão vai querer de novo. Eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero de novo. E aí esse querer de novo é o desafio que eu falo quando as trilhas neurais estão ligadas verde e elas vão se tornando positivo. Quanto mais desafio que você oferecer para esse cão, mais prazer ele vai ter de superar o desafio. Dessa forma que eu também no curso Treinador 10K, que é o meu curso que está no digital, eu ensino o quanto você tem que ter provocações que você faz para você mesmo internamente para você conseguir escalar na sua vida pessoal, na sua vida profissional e aí vai. Então, fechando essa aula, a gente está explicando aqui sobre dessensibilização, sobre a mordida já, né, no pillow. A mesma mordida também acontece também na luva. Na luva, lembrando que se você faz o cachorro morder só com o braço direito, ele cria esse padrão. Depois ele não entende o que é morder do lado esquerdo. Então você tem que trabalhar sempre na discriminação os dois lados. Morde do lado direito e também morde do lado esquerdo. Aqui a gente tem um outro material também, né? Sim. Então, temos também a luva oculta, que você usa uma blusa. Eu vou pegar uma luva oculta para vocês verem. A luva oculta, que a gente não mencionou na lista do começo, meio e fim da preparação, se coloca uma blusa no figurante e a luva oculta ela vai estar por dentro. Então, por baixo. Vai estar por dentro do moletom, por baixo do moletom. E aí ele vai morder o corpo com o moletom, achando que é a pessoa. Tá? Essa atividade é para uma atividade policial, trabalho de antissequestro e também para a guarda patrimonial e residencial, tá? Mais algum ponto, Cristiano, você quer apontar nessa aula? Não, só uma coisa que como nós falamos sobre dopamina, e nós também fizemos uma encenação de como o figurante, a pessoa que está atuando, o amigo que está atuando, tem que movimentar. Existem dois tipos de dopamina, a D1 e a D2. Eu não quero entrar no mérito dopaminérgico, mas só explicar para vocês o que acontece. Uma dopamina, ela melhora nosso bem-estar. A outra dopamina, ela desce o nosso bem-estar. Então é como um reforço positivo e a punição positiva, quando nós inserimos alguma coisa. Então o que acontece? Se o Glauco fizer, primeira aula, ele veio com tudo para cima do cachorro, qual dopamina vocês acham que vai entrar na cabeça do cão? A dopamina que vai fazer ele cair. Então por isso nós temos que fazer o quê? O movimento de longe, começar sempre o movimento de longe, sempre dando confiança para o cão, para que a dopamina boa é a que suba, e não a dopamina O que o Cristiano está querendo dizer é sobre reforço positivo e reforço negativo. Né? Então, o que acontece? Moral da história é isso. O que reforça positivamente e o que reforça negativamente. Então, isso daqui acaba sendo uma intimidação que o cachorro tem uma vontade de querer morder o coelho, só que ele é afligido a sua parte interna, então acaba sendo negativada a intenção dele. Resumindo, é isso. O coelho virou um leão. Que seria, se eu tivesse com um coelho, eu estaria fazendo um leão ser maior do que um cachorro. E na realidade, na dessensibilização, você sempre vai fazendo o coelho, nasce com o coelho, e aí vai fazendo esse filhote ser mais forte, mais forte, mais forte, como se fosse um super cão preparado para qualquer tipo de situação. Finalizando essa aula, agora a gente vai para a aula do portão, explicando essa base também no portão, como se trabalha numa grade, ok?